Meu nome é Demerson, tenho 43 anos. Eu sempre sou filho de Presidente Prudente, nasci aqui em Presidente Prudente, com muita honra. Sempre na Zona Leste, aqui da nossa cidade, onde eu nasci na Vila Brasil, e com 6 anos a gente mudou para o Parque Alvorada, o bairro que até hoje eu vivo naquela localidade. Estudei lá na Escola Estadual Pracídio Braga Nogueira, concluí o primeiro grau e o segundo grau lá, e lá constituí a minha família. Estou casado, com a Alessandra, tenho 3 filhos, o Patrick, a Pietra e a Letícia, e a minha mãe mora até hoje lá na mesma casa que a gente começamos a vida, eu cheguei no Parque Alvorada, não tinha rede de esgoto, não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, e foi uns anos muito difíceis. Morei, graças a Deus, numa casa, há 18 anos, numa casa de madeira, porque meu pai era funcionário público e tinha dificuldade, como hoje tem os funcionários públicos, porque não é um grande salário, mas dá para sobreviver. E aí a gente conseguiu uma casa de alvenaria, e sempre muito difícil, Eu tenho 6 irmãos, Hoje, infelizmente, meu pai não está com a gente, meu pai não está vivo, só tenho a minha mãe, e que todo dia eu passo de manhã para tomar um café com a minha mãe. Se não dá para de manhã, na hora do almoço, com certeza eu vou almoçar com a minha mãe. Uma para a gente poder estar próximo, Ficou só a minha mãe, meu pai, Deus tinha um plano maior para ele, levou. Meu pai sempre um guerreiro, E eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu estou na política, eu fui militar porque era um sonho dele. Nós somos em 4 irmãos homens, e ele sempre falava que um dos filhos poderia realizar um sonho, que seria ser militar. E Deus fez que isso acontecesse. Eu virei militar, houve um acidente no Exército, e aí eu fui para a reforma, mas realizei esse sonho do meu pai. Fiquei 6 anos no Exército e foi um sonho realizado. Meu pai, quando nós mudamos lá para o Parque Alvorada, e repito a dizer, não tinha nada, ele foi o 2º presidente de bairro naquela localidade, liderança ali popular naquela região. Ele sempre esteve envolvido na política e sempre amou a política, que ele sempre falava assim, que a política é a arma de transformar a vida das pessoas, que a política bem feita e bem desenvolvida consegue ajudar muita gente. Então, naquela época, ele foi presidente da Associação de Moradores lá do Parque Alvorada, e depois, ele era funcionário público municipal, ele foi o último presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais. E depois houve a transformação para o sindicato. Meu pai, a primeira greve que teve em Presidente Prudente, foi meu pai que promoveu. Na época era o prefeito Vigílio Thiese, então a primeira greve que paralisou todas as secretarias, que vieram para a rampa, e eu me lembro, eu era criança naquela época, mas eu me lembro muito bem, meu pai na luta, meu pai falando nos rádios, falando na televisão, na luta pelos servidores públicos. E aí, por isso que eu sempre falo, eu sou um filho do servidor, então sou mais que um servidor. Porque o filho do servidor, ele sente na pele aquilo que o pai passa, que a mãe passa, as dificuldades. Eu relato um fato que me chama muita atenção. Eu fui 2 anos na escola com uma camiseta de escola, porque naquela época não poderia entrar sem camiseta de escola. E eu fui 2 anos com a mesma camiseta. Por quê? Não é porque eu queria, meu pai queria, minha mãe queria, porque nós não tínhamos condição de comprar o segundo uniforme, a segunda camiseta para a gente poder ir na escola. E a diretora não autorizava a gente entrar. Então eu me lembro muito bem, essas coisas marcam muita gente. Saber que a gente veio de uma família muito humilde, continua sendo humilde, mas que venceu trabalhando, que venceu acreditando primeiramente em Deus, e acreditando na família. Eu sempre tenho um ditado que o ser humano ele precisa de Deus, família e saúde. Porque com essas três situações na vida do ser humano, ele adquire o que ele quiser. Porque Deus, família e saúde é tudo que o ser humano precisa. O resto você adquire com o seu trabalho, com a sua honestidade
e a gente adquire no trabalho, no dia a dia. Então, o meu pai foi um exemplo, né, para a família, meu pai foi um exemplo para a comunidade onde a gente mora, para os servidores, 36 anos trabalhando. Meu pai, esses dias eu estava olhando os documentos dele, ele entrou como, era contratado na época, era indicado na época, lá atrás, Sandoval, lá atrás, e entrou como braçal. Fazia, na época era meio-fio, que manobrava nas guias, era aqueles meio-fio que vinha cortado, e também era asfalto quente, era caldeira, asfalto quente. Então, e aí surgiu uma oportunidade de um concurso, um dos primeiros concursos na prefeitura. Meu pai realizou, foi aprovado e virou estoquista. E quando foi no final da aposentadoria dele, ele conseguiu ser diretor no Parque de Obras. Então, olha o crescimento de uma pessoa tão humilde que veio, né, veio de Minas Gerais, veio da roça e conseguiu fazer uma família aqui, conseguiu ter 6 filhos, esposa, né, e conseguiu vencer na vida. Então, a gente se espelha muito, que a gente está muito próximo. No caso meu, eu me espelho muito no meu pai, porque ele cresceu trabalhando, cresceu acreditando, mesmo sem oportunidade de estudo, 4º ano primário, lá atrás, educandário, aquela coisa bem antiga, e venceu na vida. Então, e ele sempre cobrou de nós, filhos, tem que estudar, filhos, se quer ser alguma coisa na vida, vai para o estudo. E repito a dizer, me espelhei nele e graças a Deus deu certo. Então, a gente fica muito contente saber que a gente ainda tem muito ainda a crescer, ainda tem muito ainda a ajudar o ser humano, porque o ser humano, ele não vive só, ele sempre tem que ter alguém para poder ajudar ele. Nem sempre é financeiro, nem sempre é ajuda de forma bruta, mas sim uma palavra amiga, um conselho bem dado. Um conselho é tudo de bom, porque às vezes você está no caminho errado e um conselho ele vem te corrigir. Então eu levo para o resto da minha vida e estou levando para meus 3 filhos. A forma que meu pai me tratou, a forma que a minha mãe me trata. Minha mãe é semi-analfabeta, mas tem uma visão muito grande da vida e sempre coloca Deus acima de tudo, porque o ser humano sem Deus não é nada, tá? Nós temos que ter uma religião. Eu sou católico, a minha esposa é evangélica, para você ver. E nós criamos os 3 filhos de uma forma assim, que Deus existe. Independente da religião, nós temos que ter Deus. Esse é o caminho que eu estou trilhando e quero levar até para o resto da minha vida. A gente é filho de funcionário público, então a gente é mais que um funcionário público. A gente tem que defender essa bandeira, porque a gente sabe o sofrimento que é uma família quando o pai e a mãe é servidor público. A gente sofre junto, a gente tem as alegrias junto, mas também sofre junto. Então, eu faço essa defesa, eu sempre estou envolvido com funcionário público, porque eu também passei por lá. Eu também tenho uma história que quando eu entrei na política, eu comecei a seguir o trilho do meu pai, seguir os conselhos do meu pai, porque também era outro sonho dele, algum dos filhos também fizesse o que ele fez, defendesse a população, principalmente a mais carente, principalmente a região onde a gente sempre morou, na Zona Leste, e lá nós temos muita família humilde, muita coisa para ser feita, que já foram feitas e precisa ser feita. Então, o carinho todo para o funcionário público é porque eu vim de um funcionário público e também passei lá. Eu tive a oportunidade, e agradeço a Deus essa oportunidade, a primeira vez que eu assumi um cargo público foi aqui na Câmara Municipal. Eu fui assessor do vereador Alfredo Penha e na época eu sempre falo que não existia esse cargo de assessor do vereador. É tanto que o pagamento do assessor, na época, era feito pelo vereador. Então o vereador fazia o pagamento da sua própria remuneração. Então aí, coisa de um ano e meio, que aí criaram sim, e foi o próprio Alfredo Penha, na época, como presidente da Câmara, que criou o cargo de assessor. E a gente continuou. E aí teve uma oportunidade do Alfredo Penha, a pedido do prefeito Agripino na época, assumir a Secretaria de Saúde e ele me levou, porque eu era assessor aqui na Câmara dele e virei assessor dele lá na Secretaria de Saúde. E aí lá dentro do contexto saúde,
onde vem o meu sobrenome aí, Dermisson da Saúde, né? Porque eu passei um bom período lá, passei mais de 5 anos dentro da Secretaria de Saúde. Naquele momento o Penha me levou como assessor do secretário, aí dentro da situação lá, faleceu um gerente do 24 Horas do Ana Jacinta, o Roberto Prudêncio, e aí foi mais um desafio na minha vida. O secretário na época, Alfredo Penha, o secretário de Saúde, falou: Dermisson, eu preciso de você lá como gerente daquela unidade. Na verdade, era a maior unidade de saúde que o Presidente Prudente tinha, municipal. Era uma grande responsabilidade. E eu, muito novo de idade, mas com muita responsabilidade, com desejo de ajudar as pessoas, falei: eu aceito o desafio. No princípio não foi muito fácil, porque eu era o funcionário mais novo da equipe, de mais de 70 funcionários, mas graças a Deus, a gente deixa na mão de Deus, a gente acredita em Deus, Deus vai capacitando a gente, e a gente vai estudando, a gente vai ouvindo as pessoas mais experientes. Aqui no Brasil, acho que no mundo em geral, tirando só o Japão, a gente deixa as pessoas de idade sempre de lado. E, na verdade, as pessoas de idade são muito experientes. Tudo aquilo que nós vamos passar com uma pouca idade, aquelas pessoas que têm uma certa idade já passou. Então, quando eles passam essa situação do que vai acontecer, porque já passaram por isso. Então, você escutando uma pessoa idosa, uma pessoa, ela é muito sábia. Porque, repito a dizer, ela não vai te deixar passar por uma situação que ela passou, então você desvia do caminho. Então, dentro daquele circuito lá do 24 Horas da Ana Jacinta, aí eu fui gerente, depois fui gerente da UBS, que é também do Ana Jacinta, e aí a gente criou certa amizade, respeito com os funcionários, com a população, e fomos fazendo um trabalho interno, repito a dizer, defendendo os funcionários públicos, defendendo a população. E houve a oportunidade de eu retornar para a Câmara Municipal, porque aquele período o secretário na época já não era mais o Alfredo Penha, e sim a dona Luciana, e houve uma exoneração e eu retornei para a Câmara Municipal. E nesse período eu conheci o presidente atual, porque já não era mais o Alfredo Penha, já estava no segundo mandato. Eu conheci o presidente na época, que era o Ed Thomas, hoje deputado. E naquele período de 1 ano, ele se tornou deputado estadual pela primeira vez. E houve um convite, ele me convidou: o Dermisson, eu gostaria que você participasse da minha assessoria. Eu conversei com o Alfredo Penha, ele falou: ó, eu já estou encerrando a minha parte no Legislativo, eu não sou mais candidato, vai que você tem futuro, vai, e me deu uma oportunidade. E eu tenho o Alfredo Penha como um amigo, um parceiro, uma pessoa que eu admiro muito. A gente sempre na vida tem uma pessoa que naquele momento mais difícil te dá a mão. Então, no momento mais difícil da minha vida, o Alfredo Penha me deu a mão. Então, é inesquecível pessoas desse jeito. E eu tenho uma admiração, tenho um maior carinho por ele. E me deu uma oportunidade, um sonho, que era do meu pai, de eu vir para a política. Então, é inesquecível o que ele fez por mim. E agora, nessa oportunidade que o então era presidente da Câmara e virou deputado estadual, o Ed Thomas. Conhecia aqui na casa, né, conhecia pelo rádio, né, um excelente radialista, e aí passei a conhecer ele como político, presidente da Câmara, deputado eleito, e ele me chamou naquela oportunidade para ser assessor. E eu assumi sendo o primeiro assessor dele lá na Assembleia Legislativa. Eu fui o primeiro que levei os documentos, eu fui o primeiro nomeado, saído pelo Diário Oficial, então eu tenho muita honra de estar junto com o Ed Thomas. E aí de lá para cá nós sempre trilhamos juntos politicamente. Continuei sendo assessor, naquele período ele veio candidato a prefeito, eu vim candidato a vereador, fiquei terceiro suplente dentro do partido, né? Uma votação expressiva, 987 votos, 13 para 1000, uma pessoa que nunca tinha sido candidata a nada, nunca tinha colocado o nome para ser julgado, porque é muito difícil. Eu sempre falo, abra as suas duas mãos e façam uma soma das pessoas que você acredita, que confia em você. Então, às vezes, você não fecha uma mão.
E aí você atingir 1000 votos na primeira vez é muito importante, demonstra que você está no caminho certo. E aí não consegui, continuei na assessoria do deputado, sempre trabalhando com o deputado. Surgiu a oportunidade de novo de ser candidato. E aí eu fui candidato. Aí sim consegui me eleger. Né? Me elegi o único do partido naquela época. O partido fez um vereador e foi eu. Eu tive 1.670 votos. E digo para você, foi uma experiência assim muito positiva, politicamente, como pessoa, porque você tem uma visão da política lá fora de uma forma. Quando você começa a participar e está dentro da política, somente do poder legislativo, né, que é um poder fiscalizador, é um poder de decisão, você tem tudo o contrário daquilo que você imagina. E às vezes eu vejo as pessoas, os amigos, as pessoas falar de fora da política, algumas situações que dentro da política não dá para viver essa realidade. Até a gente gostaria, mas não dá, porque tem muita responsabilidade. Você, repito dizer, você está num terceiro poder dentro da legalidade, então muda muitas situações. E consegui me eleger a primeira vez. Fiz um trabalho e continuo dentro do partido, do PSB, continuo sendo, eu sempre falo, eu sempre vou ser assessor do deputado Ed Thomas, qual eu tenho admiração, aprendi muito, aquele jeito dele humilde, aquele jeito de trabalhador, eu procuro me espelhar muito no deputado Ed Thomas. E aí veio a segunda eleição, graças a Deus, quase dobrei meu número de votos, de 1.600 eu fui para 2.100, então é muito gratificante as pessoas acreditarem no seu trabalho, porque quem me conhece sabe, eu sou 24 horas vereador, 24 horas, tá? Eu tenho exclusividade por ser reformado, ser aposentado do Exército, então eu tenho exclusividade de ser vereador. Então não tem dia, não tem hora, não tem momento, desde que vem o problema até mim, desde que as pessoas vêm até mim, eu procuro resolver, eu procuro estar junto com a comunidade e fazer as coisas com todo carinho. E quando você faz com carinho, dedicação, você faz bem feito. E eu sempre falo assim, eu gosto de ser vereador. Por quê? Porque quando você gosta do que você faz bem feito. Você não faz por obrigação, ou por financeiro, ou porque tenho que cumprir metas. Não. Você faz natural. E quando faz natural, faz com todo carinho e, repito a dizer, faz muito bem feito. Aí houve, graças a Deus, a oportunidade desse biênio agora. Dr. Enio, eu fui o vice dele, ele foi o presidente, o Natanael foi o segundo secretário e o Ivan Júnior foi o primeiro secretário do primeiro biênio agora, do segundo mandato. Eu tive a oportunidade de participar da mesa. Como vice, e eu tenho que agradecer, eu tenho que ser justo, eu tenho que agradecer o Dr. Enio. Ele me deixou muito livre, muito solto, tá? Sem medo de errar, a grande maioria dos eventos, eu sempre representei a Câmara como vice. E foi um aprendizado. Eu falei, eu estou me preparando para ser o presidente. Todo mundo sabia que eu ia passar pela eleição da mesa, porque eu estava me preparando, porque o doutor Enio me deu essa chance de representar a Câmara, que não é fácil. Representar o Poder Legislativo não é fácil, é muita responsabilidade. Né? A gente tem que tomar muito cuidado naquilo que faz, porque as pessoas vê a gente e cobra da gente tudo aquilo que ela deseja que faça no seu ambiente de trabalho, na onde você mora, na onde você frequenta, desde uma feira livre, ou a igreja onde você frequenta, ou o bairro, ou o ônibus que você anda, eu não falo nem cobrado, você é indagado daquilo que você está fazendo ou que possa fazer. E outras realizações que as pessoas gostariam que você fizesse. Então todo momento, chega um pedido, chega um requerimento, chega uma indicação, chega um projeto de lei, em qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado para acolher a população, porque a gente está aqui para representar a população. E aí o doutor Enio me deu essa chance de representar a Câmara como vice-presidente, e aí eu fui, como se diz, pegando gosto pela coisa.
E fui me preparando, tá? Fui me preparando, preparei a minha família, porque quando você galga alguma coisa, quando você sai daquela rotina, você tem que preparar a família, porque a família é a base de tudo. E aí, às vezes, coisas simples, você às vezes não vai numa reunião dos filhos, numa escola, porque você tem que representar a entidade em outra escola. Às vezes você não vai no aniversário de uma tia, de um tio, porque você tem um outro a fazer, que é representar a Câmara. Então são coisas assim, pequenas, mas no final soma muito. Então a família tem que estar preparada. A esposa tem que saber daquilo que a gente tem a responsabilidade, os filhos têm que saber, porque senão você é cobrado pelo poder legislativo, que você tem que cumprir aquilo que a lei determina, os quesitos que a lei determina, e aí vem a família, quando você abandona a família. Então tem que levar conjunto, hoje com a família, amanhã com a sua responsabilidade como legislador. Então são coisas simples, mas que surge o efeito no dia a dia. E aí eu me preparei a minha família, dizendo que são 2 anos, 24 meses aí que vem pela frente, que eu vou estar representando, na verdade, são 13 vereadores, é a Câmara Municipal, é o Poder Legislativo, né? E que dá muito orgulho, dá muita responsabilidade. Muitas pessoas perguntam, você está preparado? A questão não é estar preparado, acho que todos nós estamos preparados para qualquer desafio. Mas a gente tem que pedir capacitação para Deus, porque é Deus que capacita a gente. Agora, esse novo desafio, eu coloco assim, eu estou o presidente da Câmara Municipal, mas aonde tiver um vereador, nós somos em 13, a Câmara está representada. Porque para nós estarmos aqui, nós tivemos o aval e a confiança daquele que confiou em nós. Nós, os 13 estar aqui, foram todos votos diretos na urna. Não foi simplesmente eu quero ser vereador, já virei vereador. Não é assim. Passa pelo crivo, passa pela confiança, passa pelo voto direto da população. Então, os 13 vereadores, aonde estiver um, repita dizer, a Câmara está representada, porque nós somos o legítimo representante da população. E os mais próximos, porque eu ouvi uma criança falando numa visita aqui e me chamou muita atenção. A criança falou assim, é engraçado, né? Vocês são em 13, né? Aqui, o poder aqui é 13. E lá o executivo é um, e malemar o outro, que é o vice. Então, olha a inocência de uma criança e traz para a realidade. Então, nós somos 13. Então, os 4 cantos da cidade tem um representante do legislativo. Você está mais próximo. Agora, o executivo é um só. E essa criança tem razão. Olha a dificuldade de você chegar numa pessoa só, que é o executivo, que é o prefeito ou o vice. Agora, nós não, nós somos em 13, nos 4 cantos da cidade. Tem essa facilidade. Então, a criança, na sua inocência, e a gente traz para a realidade, ela tem razão. O poder legislativo, o vereador, ele é encontrado nos 4 cantos da cidade. Porque, repita dizer, onde tiver um vereador, o poder legislativo faz presente. E o executivo já é diferente. É um só, é o prefeito e o vice que representa o poder. Na verdade, a gente vai continuar o trabalho que já vem desempenhando, né? A Câmara, na minha visão e de muitas pessoas, até mesmo dos críticos, ela está numa posição muito boa. Primeiro passo, não deixar o poder legislativo perder verdadeiramente o seu poder de fiscalização. Não podemos deixar, né? O primeiro passo, e a lei faculta isso para a gente, o vereador ele tem o dever e a função pela lei de fiscalizar e fazer leis. Como nós vivemos num país, num estado e num município de muitas leis, eu penso e nós temos que fazer é fiscalizar, pôr em prática aquilo que já existe. E aí a minha meta aqui na mesa diretora é manter o que nós temos, a credibilidade que a Câmara tem hoje, que outros presidentes, como a professora Alba, o vereador Isaac, o doutor N, o doutor Valmir, que passou aqui um período que eu estava aqui como presidente, ele procurou manter. Então, eu quero colaborar para continuar essa credibilidade entre a Câmara, a população e o enfrentamento dentro da lei
aos órgãos executivo e outros órgãos que venham tentar denigrir ou tirar esse poder legislativo, que é de fiscalizar, de acompanhar os trabalhos e de requerer tudo aquilo, através de requerimentos, tudo aquilo que vem de agrado à população, de forma que seja mais simples, que seja um tapa-buraco na frente da sua casa, até mesmo o cumprimento das leis que nós temos no município, que são muitas leis. Então, e nós temos muitas leis boas que não estão em prática. Essa é a função do vereador também, pôr em prática as leis que existem, porque aquele legislador naquela época que fez a lei e que está em vigor, essa lei eu tenho certeza, a sua grande maioria ou na sua totalidade, é de beneficiar a população, que seja por classe, que seja classe de funcionário, que seja classes no transporte público, ou na saúde pública, ou na educação, a gente poder pôr em prática aquilo que nós temos de bom, que são as leis criadas pelo Poder Legislativo. Então, a minha missão hoje é manter o equilíbrio que está a Câmara, a união que tem a Câmara e fazer o diálogo com o Executivo. Nós vamos ter um diálogo. Já vinha tendo, abrir um pouco mais esse diálogo, porque é da minha forma. Quem me conhece sabe, eu sou muito do diálogo. Eu gosto de ouvir os dois lados, ou terceira opção, e sempre deixo bem claro, nem sempre eu sou o dono da razão, mas uma boa conversa, um convencimento, as coisas podem mudar, e deve mudar, por bem, com toda certeza. Por enfrentamento, e é a minha forma de trabalhar, de fazer enfrentamento, de defender o Poder Legislativo, isso vai ter, porque, repito a dizer, nós estamos aqui porque as pessoas acreditam em nós. Nós estamos aqui porque as pessoas, eu sempre falo que um voto é muito importante. Um voto, popularmente falando, é um cheque em branco. Um voto é uma procuração que você, população, entrega para nós. Então, já que nós temos um cheque em branco, nós temos, porque o cheque se transforma no orçamento do município. Nós pontuamos dentro do orçamento. Então, um cheque em branco. O dinheiro dos impostos vem para o orçamento e nós fazemos as emendas, nós cobramos o Poder Executivo para que aplica não só aquela parte que é exclusividade de lei, mas aonde há necessidade. E outra é a procuração. Você dá uma procuração para a pessoa falar em seu nome. Olha o privilégio que tem um vereador. Você tem uma procuração da população, me representa, fale meu nome, me defenda. Então, vai ser essa mesa nova que entra a partir do dia 1º, vai ser nesse intuito. É continuar o diálogo que já existe com o Executivo, com as entidades em si, todas as entidades. E deixar bem claro que a Câmara é de todos. A Câmara não é só dos vereadores. A Câmara é de toda a população. A Câmara Municipal é de toda a população, de todas as entidades. Você que tem um pensamento de dizer que a Câmara é só dos vereadores, se engana. A Câmara sempre foi aberta e será aberta nesse biênio que a gente vai assumir como presidente para todas as entidades, civis, militares, entendeu? Poderes, a gente pode até englobar, até mesmo o Ministério Público, que a gente tem um bom relacionamento, a gente se conversa muito com o Ministério Público e com o Poder Executivo e também com o Poder Judiciário. Nós estamos abertos para que nós erramos menos. Nós erramos menos, porque nós somos ser humano, é passivo de erro. Erramos menos, com certeza quem vai ganhar é a população. Porque tudo que nós fazemos aqui reflete diretamente ou indiretamente a população. E é onde nós não podemos e não devemos. Por quê? Quando eu saio daqui, eu pego o meu carro, eu viro um cidadão comum. Quando eu vou pagar meus impostos, eu viro um cidadão comum. Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque, de repente, aquilo que eu estou fazendo aqui, eu posso estar me penalizando. Eu posso estar penalizando as pessoas mais carentes. Por isso que eu falo que as pessoas têm que participar. Desde que seja uma comunidade unida, através da associação de moradores ou da comunidade evangélica, católica, nós temos que estar em comum. Relata aqui a questão do Tiburi. Uniu todo mundo, você viu como foi muito bom.
a comunidade católica, através do padre, se uniu, a Associação de Moradores se uniu, e o que ficou decidido? Que lá resolveu-se um problema que poderia atrapalhar várias famílias. Então, e a Câmara fez o seu papel, fazendo a lei, proibindo o que poderia acontecer lá, que seria uma coisa assim, para o resto da vida, seria um estrago dentro do bairro Tiburi, e hoje não, a realidade mudou. Então, é um exemplo que eu passo para a população, que a Câmara está aberta. Poder Legislativo, os 13 vereadores, tem o diálogo, e nós vamos tocar dessa forma, pretendo eu, e as dificuldades vão vindo, né? A gente sabe que no dia a dia as dificuldades vão vindo. E aí, com esse diálogo, com esse entendimento, com os 13 vereadores, porque a decisão não é do presidente. Eu quero que fique bem claro, o presidente ele preside a sessão. O presidente ele dá harmonia entre os 13 vereadores. A mesa diretora dá harmonia entre os 13 vereadores. E eu fico muito tranquilo, porque quando eu olho para o meu lado direito, eu tenho a professora Alba. Já foi presidente, tem uma experiência, 7 mandatos, então uma experiência muito forte, uma mulher muito guerreira, uma mulher que dá sensibilidade. E quando você está próximo a uma mulher, você sente a sensibilidade. Então, eu fico muito seguro de estar ao meu lado, a minha primeira secretária, a professora Alba. E aí do lado esquerdo eu vejo o Geraldo, segundo mandato, vereador combativo, um vereador que também tem a sensibilidade, também que veio lá do bairro, né? Que também sabe a dificuldade da população. E aí falando do meu vice, todo mundo sabe a humildade da família, da humildade da família que ele veio, foi passo a passo, trabalhando honestamente, e tem a sensibilidade do povo mais carente. Então, e os outros vereadores, se eu for contar um por um aqui, você vai perceber que todos eles têm a sensibilidade da pessoa mais carente, têm a sensibilidade da pessoa que mais sofre, que são as pessoas que nós temos que ajudar, nós temos que decidir, nós temos que fazer lei, nós temos que fazer requerimentos, indicações, para que não sofra tanto essas pessoas que às vezes por destino, e acontece, por falta de família, por falta de educação, falta de escolaridade, não teve o mesmo privilégio que nós tivemos. E aí nós temos que dar o respaldo, porque são eles que colocam nós aqui, são eles que pagam os impostos, são eles que fazem acontecer o poder legislativo, até mesmo o poder executivo e o judiciário, porque passa na mão deles. Então, essa vai ser a meta da gente, ouvir bastante, para errar menos, e dar credibilidade do poder legislativo que já vem desempenhando, e dizer que um presidente somente eu, não vou resolver nada. Quem vai resolver isso é a Câmara Municipal, os 13 vereadores.